Queria meditar na palavra de Deus com você, Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 versículos apenas. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Pai querido, em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui, esse nome que é poderoso, esse nome que está sobre todo nome, esse nome sobre o qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é Senhor. E nesta hora, Pai, espontaneamente queremos nos dobrar e confessar: Jesus Cristo é nosso Senhor. E nesta hora te pedimos, vem com Teu Espírito e fala ao nosso coração, dirige a nossa alma e aplica a Tua palavra à nossa vida. É aquilo que oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu sabia que ia ser um fim de semana bastante intenso, sabia do assunto que trata esse retiro, que é esse novo de Deus na nossa vida, esse trabalhar na alma que Deus faz. Mas eu estava num retiro, na verdade numa consulta, essa semana junto com a Mirna, e onde se reúnem pastores de todo o Brasil, das maiores igrejas do Brasil, e eu ouvi um testemunho lá, de um pastor de uma grande igreja, um jovem pastor de uma grande igreja, e naquele testemunho ele falou sobre esse texto, e a hora que ele começou a falar sobre esse texto, meu coração começou a arder. Eu falei, eu vou pregar sobre isso domingo. Até falei para ele, olha, eu vou pregar sobre esse texto domingo. Ele contou a experiência dele, que num momento assim de muita luta com a igreja, com as situações que estavam acontecendo, ele passou mal, ele teve uma crise de hipertensão, ainda que ele fosse bastante jovem, ele é bastante jovem, e ele foi parar no pronto-socorro com uma pressão de 19/11, e ele então foi lá medicado, tratado, e quando estabilizou a pressão, então o mandaram para casa. Ele pegou o seu carro, porque ele chegou de carro sozinho lá, ele pegou o seu carro, começou a ir na direção da sua casa, mas aí voltou na sua mente tudo o que estava acontecendo, as situações, os problemas, as dificuldades, e de repente ele começou a passar mal de novo, dirigindo o carro. Passou tão mal, que ele encostou o carro. Parou porque ele não conseguia dirigir, abriu a porta do carro e ele falou, eu vou ficar com a porta aberta porque se eu passar mal alguém me vê aqui. E aí ele achou que estava pouco ficar ali, então ele saiu do carro e se encostou num paredão, e aquele paredão daqui a pouco ele percebe que é um dos cemitérios daquela cidade. E aí vem um pensamento, eu vou morrer aqui, já estou aqui na porta do cemitério, eu vou morrer aqui. E aí o Espírito Santo começou a fazê-lo lembrar a palavra. Tem uma promessa de Deus, Jesus falou isso, que Ele nos faria lembrar tudo quanto tem Ele dito para nós. E quando a gente enche o nosso coração com a palavra, o Espírito Santo nos recorda as suas promessas. E ele lembrou desse texto, mas sabe aquele pedacinho do texto que brilha na mente dele? Ele estava lembrando sobre o novo de Deus, mas tem ali uma pergunta: será que você não percebe o novo que eu estou fazendo? Muitas vezes, Deus está fazendo algo novo em nossas vidas, algo que é extraordinário, mesmo que seja no meio das lutas da nossa alma, porém nós não conseguimos perceber, ou às vezes até temos medo do que Ele vai fazer.
do novo de Deus. E essa era a situação do povo de Deus naquele tempo. Deixa eu tentar lembrar você a situação em que o profeta fala sobre isso. O povo estava no exílio babilônico, perto já dos 70 anos que Jeremias havia profetizado de que o povo voltaria para a sua terra. Já estava chegando esse tempo. A maioria dos adultos que chegaram ali no cativeiro babilônico já haviam morrido, era uma nova geração que estava lá. As pessoas já tinham esquecido a língua hebraica, eles já falavam a língua dos babilônios, o aramaico. Voltar para a Palestina parecia algo tremendamente impossível. Primeiro porque Babilônia continuava a ser um poderio bélico altíssimo, fortíssimo. Porque tudo que eles tinham e conheciam não estava mais lá na terra prometida, estava lá na Babilônia. Eles tinham construído casas, eles tinham fazendas, eles tinham comércio. E o sentimento que perdurava no coração do povo era que nem Deus poderia fazer um milagre tão grande quanto aquele que tinha sido profetizado. E assim esse texto era um apelo ao povo que adentrasse ao novo de Deus e que percebessem e reconhecessem e até experimentassem o novo de Deus. Mas havia algumas barreiras que os impediam de adentrar o novo de Deus. E são estas as coisas que ainda nos impedem de experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. Hoje eu quero desafiar você a vencer algumas das barreiras e começar a viver o novo de Deus na sua vida, porque Deus tem algo novo e tremendo para você. Aquilo que a graça de Deus já preparou é muito maior do que você pode imaginar. É algo tremendo de Deus para você. Mas quais são as barreiras que nos impedem de experimentar o novo de Deus? A primeira delas está logo no versículo 18. Eu vou repetir a leitura que diz aqui: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Vamos ler juntos? Está aí no telão? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. A primeira barreira que eles precisavam vencer era a de estarem presos ao passado. Presos ao passado. Deus estava convidando o povo a abandonar o passado, lançando os fracassos dele nas mãos do Senhor, lançando as vitórias também na mão do Senhor, porque às vezes tanto os nossos fracassos quanto as nossas vitórias se tornam um obstáculo para o novo de Deus na nossa vida. A ideia era que eles não conseguiriam adentrar o novo de Deus se carregassem no coração os pesos dos seus erros do passado. Ninguém consegue adentrar o novo carregando uma mochila de pedras. A gente precisa estar livre para poder caminhar na direção do novo de Deus. É como se Deus estivesse gritando para o povo de Deus, para aquele povo que Ele tinha algo tremendo para fazer: não permitam que as suas derrotas limitem o seu futuro. Eles estavam no cativeiro por causa dos pecados deles, mas eles não precisavam permanecer no cativeiro, porque o novo de Deus era muito maior. E ainda que eles tivessem uma vidinha boa lá no cativeiro, tivessem os seus comércios e tudo mais, Deus está dizendo: eu tenho algo tremendamente melhor para você. Não permita que o seu passado limite o seu futuro. Mas era também a ideia de que não conseguiriam adentrar o novo de Deus se estivessem amarrados às suas vitórias do passado.
Como aconteceu quando o novo templo estava sendo construído e o povo dizia: nunca esse templo vai ter a glória do templo de Salomão. E Deus disse: você não sabe nada, porque a glória desse templo vai ser maior, porque o Filho do Deus Altíssimo entrará nele. Por quê? Porque se eu estiver preso às minhas vitórias do passado, elas vão nos desviar o foco de perceber o maravilhoso, inusitado de Deus para nós no momento presente e no futuro. Toda vez que eu estou amarrado ao passado, seja por coisas boas ou ruins, eu não percebo a beleza da novidade que Deus tem para nós. E a palavra hebraica aqui para novo é uma palavra interessante, ela indica nunca visto antes. É completamente novo, fora do normal. Não é uma mera repetição do que Deus já fez. Não, Deus vai abrir o mar vermelho de novo. Deus não vai mandar as pragas do Egito outra vez. Não, Deus ia fazer uma coisa nova, completamente nova, diferente, e que eles precisavam estar com a mente aberta para perceber. Era uma intervenção inédita de Deus. O novo não é apenas circunstancial na vida da gente. O novo de Deus envolve circunstâncias, problemas, coisas que Ele vai mexer na nossa vida, mas o novo vai além, o novo é espiritual, o novo tem a ver com a nossa alma, com a nossa visão, com o nosso perceber a própria natureza nossa e a natureza de Deus. O novo culmina na obra redentora de Cristo. E quando a gente olha para aquilo que Jesus veio fazer, a gente vai perceber que Deus está fazendo novas todas as coisas. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele fez um novo pacto, um novo nascimento, uma nova criação. E Ele vai dizer: o antigo já passou e eu fiz tudo novo. Um dos textos mais gostosos, que eu lembro ainda na versão da JFA, porque eu decorei esse texto muitas vezes, diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mais gente decorou na JFA comigo, né? Olha só, e eu gosto dessa versão porque ele diz assim: e tudo se fez novo. O novo de Deus é feito sob medida para o presente. É feito sob medida para você, mas não para no presente, ele se projeta para o futuro, e não é uma reedição de algo que aconteceu no passado, não é uma cópia do antigo, é algo feito para esse tempo, para esta situação, para esta fase da vida. E é por isso que precisamos estar prontos para deixar métodos antigos e abraçar o que Ele está revelando agora. Abraçar com fé. Mas por que estar preso ao passado nos afasta do novo de Deus? Por que Deus falou isso? Tem que deixar o passado. Mas por quê? Eu acho que a melhor figura que eu encontrei para ilustrar isso é uma figura antiga, perdão. Porque talvez os jovens aqui nunca viram isso. Talvez tenham visto, mas nunca usado. Disco de vinil. Você lembra do disco de vinil? O disco de vinil, ele, quando era muito usado, ele riscava. E quando a gente tinha um disco riscado, não é? Ele danificado com aquele risquinho, o que acontecia? Ele ficava naquele mesmo pedacinho da música. E não saía dali.
E sabe, assim como o disco danificado, riscado, que repete indefinidamente, continuamente o mesmo trecho. E se você não fosse lá, ele continuava o tempo todo naquele mesmo trecho. A nossa mente pode tocar em looping memórias e padrões do passado que nos impedem a adentrar o novo de Deus. Quando aquele disco de vinil tinha um risco profundo, a agulha ficava presa, repetia a mesma parte da música, vezes sem conta. Do mesmo modo, quando a nossa mente tem riscos emocionais causados por feridas do passado, ou mesmo por grandes vitórias, a nossa mente pode ficar presa em padrões de pensamento repetitivos que se tornam prejudiciais por nos impedirem de perceber com bons olhos o novo que Deus tem para nós. E aí a gente fica tocando a mesma música o tempo todo, tocando a mesma música. Mas o tremendo aqui é que Isaías nos afirma que pelo poder do Espírito Santo de Deus, olha que coisa linda, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus mesmo vai na nossa vida e faz o que a gente fazia com o disco de vinil. A gente ia com cuidado, com carinho, para não riscar mais. Levantava um pouquinho aquela agulha, lembra disso? Quem são os velhinhos daqui? Levanta a mão. A gente levantava com carinho aquela agulha e punha na próxima trilha e seguia até o fim. Sabe, essa é a obra da cura que o Espírito Santo faz. Ele diz assim: por que você está preso ao teu passado? Tem uma trilha nova para você, tem um caminho novo, tem um processo novo, tem uma bênção nova, tem um plano novo, tem um milagre novo. E aí, a gente deixa Deus pegar a nossa vida e colocar no próximo sulco. E a gente vai seguindo aquela nova trilha e vai tocando a música de Deus na nossa vida. E sabe, é tão maravilhoso porque essa é uma trilha de esperança, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. É uma trilha de fé, porque eu sei que não posso sair daquele sulco quebrado na minha vida, mas o Espírito Santo está me erguendo e colocando no próximo passo. Então é uma trilha de fé, é uma trilha de perdão, porque às vezes a gente carrega dores com a gente mesmo, culpas da gente mesmo, raiva de pessoas, amargura de gente, e a gente fica preso a tudo isso, amarrado, como um animal que está acorrentado, vai até ali e não consegue ir adiante. É uma trilha de restauração, onde vibra de novo o nosso coração, e a gente adentra a coisas extraordinárias de Deus. É uma trilha de um futuro inusitado, porque não foi planejado pela gente, mas foi planejado pelo Todo-Poderoso, e só para mim, só para você, para hoje e para o futuro. Mas para isso, eu e você precisamos permitir que Ele mude a posição da agulha e pare a repetição das antigas dores e marcas. Mas eu não consigo fazer sozinho. Assim como aquela agulha e aquele disco de vinil só podiam ficar rodando e repetindo a mesma coisa, assim sou eu e você. Eu preciso da intervenção do Todo-Poderoso na minha vida, porque o novo vem de Deus. É graça de Jesus. E hoje o Senhor quer lhe colocar no novo que Ele preparou. Mas você terá que dar um salto de fé e entrega, colocando aos pés da cruz tanto as suas dores que lhe amarram,
com uma saudade de tempos que já passaram. E sinto muito, queridos, não vão voltar mais. O que o Senhor está mandando dizer a você, pela palavra, é busque de todo o coração o novo que Deus preparou só para você. Ande de mãos dadas com Jesus e deixe-o conduzir os seus caminhos, porque só assim a gente adentra o novo de Deus. Mas eu tenho que fazer uma entrega. Tudo que me amarra ao passado, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e dizer: me ajuda, Senhor, a ir para frente. E é com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai dar os próximos passos. Cuidado, se o seu passado está determinando o seu futuro, você está infeliz. Mas Deus tem algo novo para você. Segunda barreira que está aqui nesse texto, verso 19, olha que coisa linda. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que você não o percebe? Vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Vamos dizer juntos, só essa partezinha final. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Estava sincronizado aqui o nosso texto. Vamos ler juntos? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A segunda barreira que o povo precisaria enfrentar para adentrar o novo de Deus tinha a ver com o foco no que parecia impossível. Eles estavam presos ao passado, mas a segunda barreira era: o foco da vida dele estava no impossível. Isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Não tem jeito. Isso aqui é impossível. E ainda que houvesse uma profecia de que depois de 70 anos eles voltariam para a sua terra, parecia humanamente algo impossível. Não, isso aqui tem alguma outra interpretação, essa profecia pode ser interpretada de outro jeito, não quer ser literal que a gente vai voltar para a nossa terra. A Babilônia ainda era a maior potência militar da época, e aí a ideia era: não tem como nós sermos libertos de tal poderio bélico. Nós não temos exército, não temos organização tática, não temos estrutura, não temos nada. Se fosse para ser literal, alguma coisa nós já teríamos, mas não tem nada, é impossível. A terra onde eles moravam já era habitada por outras pessoas, e aí alguém dizia assim: voltar para lá para quê? Não tem lugar para nós lá, é impossível. Tudo que eles haviam construído nesse período ficaria para trás outra vez, ficaria tudo na Babilônia. Então, não parece a melhor opção lógica, é impossível. Como é que a gente vai viver? Meu negócio está aqui. O custo do novo parecia alto demais para ser buscado. Você está entendendo? Quando o nosso foco está no impossível, no custo, na dificuldade, no problema, a gente não sai daquele sulco, repetindo as mesmas coisas. Às vezes, como o povo do passado, nós não adentramos ao novo de Deus, pois não conseguimos encontrar caminhos no deserto em que vivemos. E não conseguimos perceber fontes de suprimento ou rios na terra seca onde nós estamos. Porque o nosso foco está no impossível. Não existe jeito para o que eu estou vivendo, é assim mesmo, eu tenho que me conformar. Eu tenho que aceitar que é isso e acabou. Mas nos esquecemos que o novo que está sendo oferecido não vem de nós,
vem do Deus Todo-Poderoso, que com a palavra do seu poder não apenas criou a terra, mas criou os céus. Bilhões de galáxias desse universo foram criadas pela palavra do poder de Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? O que o Senhor estava dizendo era que o impossível, que era parte da história, o êxodo do Egito, seria suplantado pelo maravilhoso de Deus, pelo inusitado, pelo diferente, mas ainda maior em grandiosidade que Ele faria agora. Se no passado eles tinham sido libertos por um Deus que os adestrou para as batalhas, tanto na forma espiritual, porque algumas batalhas foram verdadeiras lutas titânicas, com os deuses, com a magia, com os demônios, e por isso então as pragas do Egito foram sendo repetidas naquele lugar, pelos magos daquela terra, até que os magos da terra tiveram que dizer: não dá para competir, porque esse aqui é o dedo de Deus. Agora, Ele faria um caminho onde não havia qualquer caminho, e daria suprimento de onde não seria possível haver suprimento. E quando eu olho para a história do que vai acontecer depois dessa profecia, eu vejo que foi assim mesmo que Deus fez. Que coisa doida Deus fez, não tinha nada a ver com o êxodo do Egito. Sabe o que Deus fez? Deus levantou uma nação chamada os Medos, que se aliaram aos persas, e a nação persa entra em guerra e conflito com a Babilônia, e eles ganham essa batalha, e o primeiro governador persa que toma posse da Babilônia é Ciro, que tem profecias dele no livro de Isaías. E Ciro é chamado de ungido de Deus, porque ele está fazendo o trabalho de Deus para levar o seu povo de volta para sua casa. E ele não apenas coloca um edito permitindo que eles voltem, mas ele paga a conta do retorno. E o dinheiro para eles retornarem vem dos cofres do Império Persa. E a construção do templo vem o dinheiro dos cofres do Império Persa. E Deus está dizendo: eu fiz um caminho novo, um caminho no deserto, e rios onde não tem rio, suprimento onde não tem suprimento. Deus mesmo fez um caminho onde não havia caminho, e deu suprimento onde não havia suprimento. Para adentrar o novo de Deus, você não precisa planejar a jornada, o Senhor já planejou. Sabe qual é o grande problema para o novo de Deus na nossa vida? É que a gente quer ter o controle, e a gente diz assim: eu vou planejar o meu novo. Ou até Deus nos diz para onde a gente vai, e a gente diz: agora eu vou traçar o caminho para o novo. E sabe, isso é impossível, você não consegue. Quem ia conceber que o Império Persa pagaria tudo isso? Quem? Só Deus. E aí a gente vai aprender uma coisa: se eu quiser que o novo de Deus aconteça na minha vida, eu preciso abrir mão do controle. Quem planeja é Deus. Quem determina os rumos é Ele. E eu apenas me deixo conduzir como uma ovelhinha, ouve a voz do seu pastor e é guiado por ele. O que você precisa para adentrar o novo de Deus é um salto de fé no poder restaurador do Senhor. O que você precisa é de uma entrega a Ele sem temores, de que Ele tem um plano que você não conhece, mas Ele vai revelando passo a passo. O que você precisa é abrir mão do controle e deixar-se guiar pelo pastor da nossa alma. E hoje o Senhor convida a saltar nos braços dele e deixar o novo de Deus atuar. E lembre-se,
O novo de Deus é inusitado. Você nunca vai imaginar o que Ele planejou para você. Você vai ficar surpreso. É uma santa surpresa. É um desfrutar da graça renovadora e restauradora a cada passo. É uma libertação das amarras que nos aprisionavam. É um novo tempo, é uma nova vida, é um novo começo, é uma nova fé, é uma nova experiência poderosa com o Senhor. Mas você precisa se desprender da tentação do controle. Você precisa deixar de ser o gestor e o planejador do novo, para se deixar conduzir pelo Senhor. E à medida que a gente vai fazendo essa santa entrega, Ele nos pega pela mão e nos conduz para o próximo passo. Esse é o novo de Deus. Terceira e última coisa. Verso 19 ainda diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho do deserto e rios dos lugares áridos. A última barreira que precisamos vencer para adentrar o novo de Deus é perceber que o novo de Deus já começou. Fala comigo, o novo de Deus já começou. Não senti convicção, não. O novo de Deus já começou. O texto afirma que Ele está fazendo uma coisa nova agora mesmo. Olha que coisa. Quando? Agora mesmo. E é por isso que Ele faz essa pergunta. Você não percebe que eu estou fazendo com você agora mesmo? O novo de Deus começa quando a gente ouve a voz do Senhor. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração, o novo de Deus já começou, está passando pela nossa porta. Eu posso deixar o novo de Deus ir embora e ficar aqui preso. Ou eu posso segurar forte e dizer, não saio daqui não, eu vou entrar pelo novo do Senhor. Se você está ouvindo a voz do Senhor, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração, é porque o novo de Deus já começou aí na tua vida. Deus já tem um plano pronto, está preparado. E é Ele que está fazendo com que o novo se manifeste. Eu acho interessante porque a ideia aqui do texto é do nascer do sol, que Ele está trazendo a luz. A ideia é do nascer do sol. Eu tive algumas vezes que eu fiquei admirando o nascer do sol. Eu acho que você também, né? Ele não acontece de repente, não é? De repente você vai ver lá no horizonte uma pequena luz assim que começa a subir. O sol parece que está subindo, na verdade a terra está girando, mas o sol, né, parece que está subindo e a luz vai se tornando mais intensa, mais intensa, mais intensa, até que chega uma hora que você não consegue mais olhar para aquela luz, porque o brilho é imenso. E Deus está falando a mesma coisa, o novo já começou. Talvez você esteja vendo uma tênue luz, mas ele está subindo. Anda comigo e a luz vai brilhar mais e mais. Aí cada passo que a gente vai dando, a luz vai brilhando mais intensamente. Talvez o rio no deserto ainda não tenha sido visto. Às vezes a gente está no meio da batalha, no meio da luta, a gente está querendo entrar no novo de Deus, a gente está dizendo, mas eu não estou vendo nada. Não é assim? Mas sabe, o rio no deserto não é o novo de Deus, é só o suprimento, porque o novo de Deus é muito maior. Eu começo a andar na direção dele e Deus manda o suprimento. Eu acho tremendo isso. Porque Deus, quando disse, não é, para Josué, que ele abriria o rio Jordão, e Deus sempre faz coisas novas.
Ele talvez estivesse pensando, será que Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Moisés? Que Moisés deu a ordem, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto. Deus falou para ele, não, negativo. Você vai pegar a arca da aliança, junto com os sacerdotes, e vai caminhar na cheia do rio. Quem já andou em rio, na cheia, sabe que tem correnteza, que o pé afunda no lodo, que a sandália se perde no fundo do lodo, não é assim mesmo? Se você está andando, aquilo vai pegando lá no fundo. E os sacerdotes tinham que caminhar até o meio do rio com a arca da aliança. E Deus estava dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. E eu fico imaginando Josué e os sacerdotes dizendo, Senhor, estamos entrando aqui nesse rio. O Senhor, antes com Moisés, quebrou o galho dele, abriu logo de uma vez. E agora, Senhor? Ele falou, eu estou fazendo uma coisa nova. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai descobrir que 20 quilômetros antes, na mesma hora que os sacerdotes puseram o pé na água, 20 quilômetros antes, o Senhor segurou as águas. E as águas foram baixando, 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 baixando. Assim é o novo de Deus. A gente às vezes não vê o rio no deserto, mas o novo já começou. Talvez o caminho não esteja visível, mas não é o caminho que é o novo é o Deus que está na nossa vida e conduzindo a nossa vida. E a gente deixou o controle. Porque o novo é muito maior. É o Senhor que vai fazer algo tremendo na minha vida. O novo não são os planos. O novo é a graça de Deus que está nos levando a uma condição muito melhor e maior. O novo é o poder da graça. O novo é o poder do avivamento espiritual fluindo em seu coração. O novo são os dons do Espírito Santo fluindo na sua vida. O novo é tão novo e tão maior que você nunca conseguirá sequer imaginá-lo, quanto mais delineá-lo ou planejá-lo, porque veio de Deus. Porque o novo é a plenitude de Deus transbordando em graça sobre nós. O novo é salvação, é libertação, é o conserto do que é inconsertável. Lembra do vinil? O vinil não tinha jeito. Depois de riscado, você podia limpar, você podia passar qualquer produto, não resolvia. Só comprando um novo. Mas Deus olha e diz assim, eu vou fazer uma coisa nova. E até o vinil riscado da minha vida é consertado pela restauração do Espírito Santo de Deus. E sabe, quando Deus restaura, Ele traz glória maior do que poderíamos imaginar. Quando a gente pensa em restauração, a gente pensa em quebrar um galho. A gente pensa num vaso colado, não é? A gente pensa nos caquinhos. Deus, quando pega a nossa vida, Ele faz uma obra de arte para a glória dEle. Ele fala, não, eu não vou pintar só por fora, não. Eu vou fazer algo tremendo. Ele cura o que parece incurável. E aí Ele nos faz ser testemunhas em toda a terra de que só o Senhor pode fazer algo assim por nós. Hoje o Saulo deu um testemunho pesado aqui, não é? Ele falou de coisas muito fortes sobre a experiência da vida dele. Mas ele falou uma coisa tremenda aqui. Ele diz assim, eu sou tímido e não gostaria de estar falando isso em público. E na verdade, se você me permitir, Saulo, falar, quando a gente começou a conversar sobre esse ministério, estava ele e a esposa dele é firme, viu? E os dois então conversando comigo,
eles disseram algo mais ou menos assim, eu vou colocar na linguagem de hoje, aquilo que foi de ontem, né? Porque é mais ou menos como eu me lembro, talvez não sejam exatamente os detalhes. Conversando, e uma das grandes temores da esposa dele foi dizer assim, mas ele vai dar o seu testemunho. Nós temos duas, na época você tinha 2 filhas já, 2 filhas pequenas. Elas vão ouvir tudo isso do pai delas. Falar que ele foi um homossexual, viveu 12 anos nessa prática, tanta coisa que ele falou aqui no culto da manhã. Mas aquilo que o Saulo falou aqui hoje, tremendo. Ele disse assim, eu faço isso porque tem tanta gente que está preso ao antigo, que precisa entrar no novo. Eu sou tímido, mas Deus fez algo tremendo na minha vida. Às vezes a gente quer esconder, quando na verdade Deus nos faz ser um luzeiro, uma lamparina, um farol nessa terra, dizendo, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Esse é o novo de Deus. Eu termino aqui falando para você o seguinte, o Senhor Jesus quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Mas para isso a gente tem que ter coragem de dar alguns passos de fé. E a Bíblia explica para a gente, o primeiro é entregar o nosso passado. O que é que te aprisiona? Às vezes são coisas boas e às vezes são coisas ruins. Mas a gente fica preso. Preso às nossas dores ou às nossas alegrias. E aí o Senhor falou assim, olha, eu quero fazer algo novo, mas você deixa? Você está parado aí nesse suco do vinil e não para de falar a mesma coisa. E é interessante, as coisas que a gente está preso, a gente não percebe. Mas se alguém cutuca, só um pouquinho, dá uma palavra, você fala 2 horas sobre aquilo. Sem perceber que falou 2 horas. Porque você está falando daquilo que está aprisionando você. E o Senhor está dizendo assim, eu posso colocar você numa trilha nova. Deixa eu fazer. Mas você tem que entregar isso para mim. Às vezes são dores. E eu diria assim, dores são fáceis de entregar. Não. Porque nós colecionamos as nossas dores como relíquias. E as guardamos como notas promissórias para cobrar uma dívida impagável. E aí você vai dizer, é fulano, é beltrano, é ciclano, é mengano, é a vida, é Deus. E você está sempre cobrando uma dívida que nunca vai ser paga. Mas você não quer rasgar a nota promissória. No tempo que existia cheque, eu fui num restaurante e fui pagar a conta no caixa, que eu estava com pressa. E atrás do caixa, na parede, tinha uma infinidade de cheques carimbados sem fundo. E eu cheguei para o dono do restaurante e falei, ué, o que é isso aqui? É o mural dos canalhas. A gente quer ter aquilo para dizer, está vendo? Mas o Senhor diz assim, entrega o teu cheque aí, você não vai receber. Mas eu tenho algo novo para você. Aí ele pega e coloca na próxima trilha. Quando a gente vai fazer as entregas, dá um medo danado. Porque a gente não está vendo para onde vai, porque pelo menos parece que a gente construiu um mundo para dar segurança no meio da insegurança que a gente tem.
E se a gente entregar isso, parece que eu vou ficar sem nada, e agora? Como é que vai ser? E o Senhor vai dizer: para de focar no impossível, porque eu tenho um caminho no deserto, e rio onde não pode ter rio, e eu vou derramar graça. Confia em mim, vem comigo. E às vezes a gente ouve essa voz do Espírito, e a gente vai dizer: um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso, que nem regime. Um dia você vai fazer regime, não é? Um dia. Não, o Senhor diz assim: o novo começa agora. Deixa eu começar com você. E nessa noite eu queria orar com pessoas como se fosse a porta de entrada, porque o novo é uma caminhada. É uma caminhada no poder de Deus, é uma caminhada na direção do Espírito, é uma caminhada de mãos dadas com o Senhor, é uma caminhada de entregas, porque se Deus pedisse tudo de uma vez, a gente ficava maluco, então Ele vai pedindo uma coisa de cada vez. Então hoje, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, nós vamos fazer algo simbólico aqui, mas que é tremendamente poderoso. A gente vai dizer: Senhor, o novo de Deus começa agora na minha vida, e eu vou começar a dar o passo de fé agora. O pessoal do louvor está subindo para me ajudar, mas eu queria que você olhasse para o seu coração. O que o Espírito Santo falou com você? Qual é a resposta que você vai dar à voz do Espírito? Porque o novo de Deus quer começar agora. Qual é o ato simbólico que você vai fazer hoje? Tá? É um ato de fé. E por que isso é tão importante? Porque não dá para a gente adentrar o novo de Deus sem fazer entregas. E a gente às vezes se engana. A gente mente para a gente mesmo. Vou começar o novo de Deus hoje, mas eu não estou querendo fazer entregas. E aí o que acontece? A gente sai com o coração tocado, mas não deu passo nenhum. Por isso o que eu vou pedir para você vai contra a sua natureza. Por quê? Porque a minha natureza é parecida com a sua. Eu quero fazer tudo quietinho no meu canto. Não é assim mesmo? Eu não quero me expor, eu não quero nada. Quero eu e Deus, tal. Só que às vezes a gente se engana. Então, se você quer um novo de Deus, se isso é algo sério na tua vida, você vai dar um passo de fé para dizer para você mesmo: é hoje que começa o novo, não é amanhã. E não vai ser do jeito que eu controlo, porque do jeito que você controla, não funciona. Porque um disco riscado fica naquela trilha indefinidamente. Ele não tem poder para mudar de trilha. Tem que haver um chacoalhão, tem que haver um levantar da agulha. Só o Espírito de Deus faz isso. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e você ouve a voz do Espírito e crê na palavra que eu estou dando, que é a palavra da promessa de Deus, então vai levantando do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar juntos. Esse é seu passo de fé. O Espírito Santo está falando com você, vai levantando em nome de Jesus, vai levantando e vem em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. O novo de Deus começa hoje. 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 É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser aquele que vai conduzir o novo. E sabe, o novo de Deus é muito maior do que você pode imaginar, do que você pode conceber, porque é o inusitado do Todo-Poderoso. E a beleza é que é para hoje.
é para esse tempo, é para a sua vida, é para o impossível. Eu quero dizer para você o que passou pela minha mente essa tarde. Eu estava orando por esse culto, e eu comecei a orar pela cidade de Niterói, pela cidade do Rio de Janeiro, e falei: Deus, essa cidade precisa de um milagre, esse povo aqui precisa de um milagre. E eu pensei assim: Senhor, que milagre seria o mais impressionante para o povo entender o que o Senhor faz? Naquela hora passou uma coisa inconcebível na minha mente, tão inconcebível que eu sei que não é da minha cabeça. Sabe qual é a cena que veio na minha cabeça? Um dia, quando nas comunidades do Rio de Janeiro houverem fogueiras, e naquelas fogueiras estiverem sendo queimados os fuzis e as armas de todo o tráfico dessa cidade. Está entendendo? Eu falei: Deus, é louco esse negócio, vão matar esses caras que queimaram o fuzil. Mas o Senhor falou assim: você não entendeu ainda? O novo é o impensável, e tem muito mais que eu posso fazer. O novo de Deus para a sua vida é sua vida, mas eu vou orar para o novo de Deus para essa terra. Eu vou orar para que esse sonho que um dia aconteceu lá na cidade de Éfeso, onde aqueles livros de magia foram queimados em praça pública, e Deus me lembrou disso, eu quero ver acontecer nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero ver os outros milagres de Deus acontecendo aqui. Vamos orar por isso? Você que está aí, fica de pé, estende a tua mão para o alto e clama ao Senhor, clama ao Senhor. Pai querido, aqui está um povo que o Senhor chamou, amados do Senhor. Ah, que coisa tremenda, Senhor, eles são amados do Senhor, escolhidos pelo Senhor, e o Senhor tem algo novo para eles. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, eles estão aqui dizendo: Senhor, eu quero entregar o meu passado, mas eu nem sei como fazer isso. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, toma agora. E assim, Pai, como a Tua palavra nos disse, que o novo iria despontar como o nascer do sol, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo o novo nascer na vida deles. Ó Pai, alguns estão dizendo: Senhor, na minha vida é impossível, não dá. Ah, Senhor, tem alguma coisa impossível para o Senhor. Nessa hora eu quero te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e derrama poderosamente sobre o Teu povo graça. Ó Pai, que os dons do Senhor estejam sobre eles, que a visão do Senhor esteja sobre eles, que a alegria do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor segure na mão e conduza. Ó Pai, que todo o controle fique na Tua mão, Senhor. Começa agora o novo, Senhor. Agora, Pai, aquilo que eu falei aqui para o Teu povo, humanamente falando, é uma loucura. Mas, Senhor, eu creio que se o Senhor derramar um avivamento nessa terra, armas serão queimadas em todas as comunidades, e a glória do Senhor vai ser vista em toda essa terra, porque o impossível aconteceu, o Senhor há de redimir o Teu povo. Faz isso, Pai, faz isso. Não há homem que faça isso, não há governo que faça isso, não há autoridade que faça isso, mas há um Deus todo-poderoso que pode fazer isso. Faz essa obra em nós e através de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora fica de pé, todo o povo que está aqui ajoelhado, fica de pé. Toma posse do novo.